Eu não sei se você já parou para pensar em algum momento que você não tinha nada para fazer da vida. Como surgiu a linguagem? Qual é a importância que a linguagem tem para nossa espécie humana? Algumas pesquisas, alguns pesquisadores apontam que a linguagem humana não tem como ser datada especificamente porque não existem evidências, digamos assim. Mas o fato é que existe mais ou menos um consenso de que a linguagem sofisticada, como nós conhecemos atualmente, ela tenha surgido ali a partir do Homo sapiens. Mas antes já existia forma de comunicação. E aliás, os animais não humanos, eles também possuem formas de comunicação, algumas até sofisticadas, mas nenhuma delas é tão complexa, pelo menos até onde a gente tem conhecimento, como a nossa linguagem humana. Então, sim, os estudos sobre a linguagem já foram e continuam sendo um grande arcabouço de descobertas que vários filósofos e teólogos e pessoas de todas as áreas já refletiram em algum momento a respeito. Se você está aqui neste curso, você também quer entender um pouquinho mais em relação à linguagem e à língua de um modo geral. É claro que você não vai se tornar uma pessoa especialista em relação a esse assunto, e não é a ideia aqui nesse curso breve esgotar esse assunto, esse tema. Inclusive, vou deixar materiais em anexo caso você tenha interesse em aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto. O que eu vou trazer aqui pra gente pensar um pouquinho é que nesses últimos tempos, a partir da era moderna, ali do século XX, digamos assim, ficou concebido, né, já de um modo um pouco mais científico, três concepções de linguagem que, obviamente, algumas delas vão acabar remetendo ao passado antigo, digamos assim. A primeira delas, estava muito relacionada com a relação entre a linguagem como expressão do pensamento. Ora, estou pensando, como eu faço para pensar? Será que eu consigo pensar sem a língua? E aí aqui a gente vai voltar um pouquinho lá nos gregos e latinos, né? Essa herança cultural, histórica que nós temos desses povos. Então, por exemplo, Platão e Aristóteles faziam as suas reuniões discutindo bastante em relação a esses temas da linguagem. É como se fôssemos pensar a relação entre as palavras e as coisas, o mundo, como nomear, como tudo isso acontece. Dentro dessa concepção, e aqui eu estou trazendo muito resumidamente, é claro, a linguagem ela é construída na mente do indivíduo, ou seja, se eu não sei uma palavra, eu não consigo construir na minha mente aquela palavra, eu não consigo nomear, né? E aqui a linguagem, o enunciado, o enunciar a palavra, a fala, ou mesmo a escrita, é um ato monológico, ou seja, uma pessoa, ele é individual, ele não está relacionado e ele não é afetado pelas condições sociocomunicativas, ou seja, esse contexto comunicacional que nós temos aqui. Ela está mais preocupada, esta vertente, em priorizar estudo de gramáticas normativas, ou seja, a norma é essa. E prescritivas, ou seja, vou prescrever como você deve falar e como você deve escrever. E aí, se a gente volta lá realmente na época antiga, né, de gregos e latinos, a gente tinha até cursos de oratória que eram muito comuns, porque as pessoas queriam dominar esta arte de falar. E aí é lá também que nasce a gramática, mas eu vou falar sobre isso um pouco mais pra frente. A segunda concepção, ela traz a linguagem como um instrumento de comunicação.
E sim, ela recebeu aqui uma influência do Russo Jacobson, que ele criou toda uma teoria da comunicação, e a comunicação ela vai para além da linguagem verbal. Linguagem verbal é a palavra falada ou escrita, verbo, palavra. E aí aqui a gente consegue já perceber, porque ainda hoje nas escolas, talvez você tenha passado por isso ou esteja passando, não sei que curso que série formal você está, e se você não estudou formalmente, você em algum momento deve relembrar disso aqui. Porque a língua como instrumento de comunicação, ela é como um código, né? Um código que está pronto para que os usuários se comuniquem. Então, existe o emissor da mensagem, o receptor da mensagem, e aí o meio de como isso será colocado. Essa forma de ver a linguagem, ela vai priorizar o desenvolvimento de habilidades de expressão e de decodificação dessa mensagem, compreensão dessa mensagem, decodificação. Mas ainda, como diz o professor Geraldi, a ênfase dessa forma de linguagem, ela está no código e nas regras do código, ou seja, a língua como instrumento de comunicação. O falante aqui, ele acaba perdendo um pouco, digamos assim, o seu papel. Tanto nessa quanto na primeira a gente tinha o indivíduo ali, o falante, como se estivesse no monólogo, falando consigo mesmo, né? Sem se relacionar com o mundo. Como se a linguagem... E, gente, por favor, entendam, isso aqui é resumo muito básico da minha interpretação, ok? Eu estou falando a língua porque eu falo comigo mesmo, digamos assim. Nesse segundo ponto, ela já vai trazer uma comunicação um pouco mais ampla, mas ela não vai priorizar tanto o falante e as relações. Diferente da terceira concepção, que vê a língua como uma forma de interação. E aqui a gente tem a interferência do Bakhtin, o Jacobson e o Bakhtin, tudo russo. Claro que dependendo cada um no seu contexto, mas eles estudaram bastante a questão da linguagem e também da literatura. Mas vamos focar aqui apenas na linguagem. Qual é a ideia que o Bakhtin traz e que hoje, dentro dos estudos linguísticos, ela é mais aceita, inclusive nos próprios documentos oficiais da educação de língua portuguesa formal, que a gente vai falar em breve. A língua é um lugar dessa interação humana, ou seja, os sujeitos, nós, tanto quem fala quanto quem ouve, o locutor e o interlocutor, constroem juntos uma construção dialógica na produção de sentidos daquilo que se fala. Perceba que aqui as pessoas envolvidas têm um papel ativo, as duas, né? A linguagem, ela é social, ela é ideológica, ela é dialógica, dia 2, e ela está sempre vinculada com as nossas relações sociais. Essa é a perspectiva aceita atualmente. Não significa que as outras não estejam embutidas, mais ou menos, digamos assim, dentro desse contexto. Só que como a gente está falando aqui de conceitos teóricos, as teorias, de um modo geral, sempre vêm de que forma? Uma teoria vem para ou refutar a anterior ou complementar. Eu prefiro observar que ela vem para complementar, porque se não tivéssemos desde a primeira ideia da concepção da língua como expressão de pensamento, talvez não conseguíssemos nos desenvolver para chegar até hoje nessa ideia de que a língua é interação social. E aqui a importância de você ver o quanto a língua é importante na sua vida. Tudo vai estar muito permeado pelos usos da língua, da linguagem verbal, mas não apenas, como eu já mencionei. A comunicação é mais do que isso. Mas esses são os 3 pontos principais, as 3 formas que a ciência vê e traz a linguagem nesses contextos específicos, como expressão de pensamento, como instrumento de comunicação ou como interação social. E aí, o que você acha dessa questão? Você já conhecia? Você concorda? Qual que você acha que você usa mais olhando para a tua forma de interagir? Inconscientemente, qual dessas 3 concepções você acha que, digamos assim, caberia dentro do seu contexto, se você fosse uma pessoa que estivesse investigando a si mesma no seu contexto linguístico? Escreve aqui nos comentários.